O segundo equívoco qual é? É que você olha para o espelho, e aí é onde a coisa interessante, onde se introduz o outro. Né? Você olha para o espelho e você acha que você está olhando para ver a imagem que você tem. É isso também, mas não é só isso. Tem um pequeno detalhe. Qual é? É que quando você olha para o espelho, você está lá no seu banheiro, se penteando, se pintando e etc., o que é que você está vendo? Você olha e você está bordando a sua imagem para você tentar controlar o que é que o outro vê. Não é? Você olha e é como se você... Obviamente que isso é inconsciente, porque ninguém fica dizendo isso na frente do espelho. Né? Mas é assim, a experiência é essa. Você olha para o espelho e diz, é assim que o outro vai me ver. Não é? Você tenta antecipar o que é que o outro vai ver. Antecipar e controlar. Não é? É por isso que você se pinta, se arruma, bota roupa e tal, e etc. Porque você produz uma imagem que você vai oferecer para o outro. Não é? Esse oferecimento, e isso é importante, porque aqui é onde entramos com a questão da agressividade e da violência. Não é? Esse oferecimento dessa imagem, ele não é simplesmente para o outro ver. É para o outro ver, mas é para controlar também o efeito que a sua imagem tem para o outro. Não é? Porque nós nunca sabemos qual é o efeito que a sua imagem pode ter para o outro. Não é? Quer dizer, é claro que a gente padroniza uma imagem, não é? Exatamente porque a maneira como você se apresenta para o outro pode causar um efeito, por exemplo, de agressividade e de violência. Não é? Sábado, foi sábado, né? A passeata que teve ali pro Lula, não é? Na saída, na dispersão, não é? Eu estava ali esperando o Uber e na frente daquela igreja que tem ali na Desembargador Moreira, que eu nunca sei o nome de igreja, mas tem uma igreja que tem lá, São Vicente, exatamente, esperando o Uber, e passou um rapaz, não é? Com uma camisa do PT, não, camisa vermelha do PT. Passou pela gente e, assim, 10 metros, passou um carro com 3 rapazes e detonaram o cara, xingando o cara. Assim. Viado petista era o mais simples. Né? Agrediram o cara de uma maneira assim, absurda. Né? Eu fiquei assustado com a forma. Né? Eu me lembrei, em 1939, quando o nazismo estava aparecendo, devia ser uma coisa parecida. Né? Os judeus devem ter passado por essa experiência. Né? Mas o fato é que veja, eu estou usando essa cena, não é? Que é uma cena real, para mostrar como uma camisa vermelha, não é? Uma camisa do PT, pode causar um efeito de violência e de agressão do outro. Não é? Para você ver como a imagem está dentro dessa trama, não é? Como essa cena, como a nossa relação com o outro, ela implica uma suposição paranoica, que a suposição é paranoica, de violência. Paranoica aqui não no sentido da psicose, não é? No sentido estrutural. A nossa estrutura e a nossa relação com o outro, ela é sempre paranoica. Não é? A gente, como eu disse na vez passada, o simbólico tenta, de alguma maneira, tranquilizar isso. Né? A gente faz acordos simbólicos com o outro, não pode matar, não pode agredir, não pode xingar e tal. Aí, como são acordos simbólicos, são furados. Né? Então, em algum momento, alguém mata, alguém agride, alguém... Enfim, não existe um controle total. Não é? Mas um dos controles é esse controle imaginário. Né? Quer dizer, os adolescentes sabem disso também, porque os adolescentes, por exemplo, alteram a imagem do corpo para chocar, para fazer algum tipo de efeito no outro. Né? Se você pinta seu cabelo de roxo, não tem como o outro não olhar. Não é? Quer dizer, tem um efeito que se faz no outro. Não é? Então, essa relação, exatamente como o PH estava dizendo, essa relação do espelho não é uma simples questão da gente olhar para o espelho e ver uma imagem. Ela sempre implica o outro. Não é? Que é exatamente essa suposição de como é que o outro vai me ver. Não é? Tem um terceiro equívoco aí para eu voltar para a estrutura, né? Para sair da cena narcísica e especular. Lembrem-se que a cena é narcísica, porque no mito de Narciso tem um espelho, não é? Que é o lago, e que Narciso afunda no narcisismo porque pula para dentro do espelho para pegar a sua própria imagem, não é? Para tentar encontrar a sua própria imagem.
O Lacan brinca com isso e diz assim, ainda bem que o espelho é uma lâmina de aço e não uma lâmina de água, né? Porque no segundo tempo que o PH descreveu, a criança corre para dentro do espelho para pegar o outro bebê que está lá dentro, né? E se ele pegar, as coisas se complicam, né? Outro dia em sala de aula eu estava falando disso. Não sei se alguém aqui trabalha com criança pequena, nessa idade, 1 ano, em creches, né? Então você sabe disso. Quando eles pegam um ou outro, eles arrancam um pedaço, né? Eles metem o dente, eles literalmente comem o outro, né? Então, você não pode deixar no segundo tempo do espelho, né? Ainda não tem a mediação do simbólico, né? Entre bebês de 1 ano e pouco. Então, se ele pegar o outro, ele mete o dente, né? E arranca o pedaço, né? Tem problemas nas escolas por causa disso, porque os bebês mordem, né? Eles arrancam o pedaço do outro. Então, outro efeito que o Lacan tira disso é exatamente esse, de que no momento em que você corre no segundo tempo do espelho, né, que é esse momento importantíssimo, porque é o momento onde a criança unifica o corpo, né? A criança que ainda tem, com 1 ano de idade mais ou menos, ainda tem o corpo despedaçado, ela ainda não tem o corpo unificado, não é? Mas ela antecipa a unificação do seu corpo através da visão que ela faz do corpo unificado do outro, não é? Então a criança vê o outro bebê inteiro, não é? Ela ainda não tem essa experiência de unidade corpórea e ela tem uma experiência que Lacan chama de júbilo. É um júbilo antecipatório, né? A criança entra em júbilo, ela entra numa coisa assim, num ataque narcísico, não é? Numa festa, num júbilo, e quer pegar o outro, não é? Quer pegar esse bebê que está lá dentro. E um dos efeitos disso é que o espelho é uma lâmina de aço, né? Só quem entrou no espelho foi a Alice e o Narciso, né? Por isso que a Alice é meio paranoica, um conto assim meio paranoico, né? E o Lacan diz isso, quer dizer, quando a criança corre para o espelho para pegar o outro do espelho, ela não pega. Eles beijam, né? Eles lambem o espelho, beijam o espelho, né? Como se fosse querendo comer o outro, né? Literalmente. E aí é exatamente o ponto onde o Lacan brinca dizendo começa a vida sexual da criança, não é? Exatamente a impossibilidade de você comer o outro. Por isso que muitos anos depois Lacan vai proferir a tal da frase famosa dele de que a relação sexual não existe, não é? Quer dizer, não é que Lacan está dizendo que ninguém transa, não é isso, mas é exatamente esse encontro com esse outro do espelho, com esse outro, não é, do sexo, o que for, essa fusão com o outro, não é possível, não rola, não é? Quer dizer, essa fusão, esse encontro, por isso que eu estou falando esses palavrões aqui pornográficos, né, tem negócio de comer o outro, mas eu estou falando disso tão por acaso, porque, veja bem, essa expressão sexual de comer o outro, ela fantasmaticamente propõe essa possibilidade, né, de você fazer uma fusão com o outro, de você ou engolir o outro inteiramente ou ser engolido pelo outro, né? Felizmente não funciona, né? Tem a história que vocês já conhecem, que eu também já contei, do cara que se ofereceu para ser comido na internet, né? Do alemão que quis comer o francês, e o francês se ofereceu, é uma história real, né? Não vou contar porque eu já contei 1000 vezes, só para rapidamente, porque é a única possibilidade. Vou contar rapidamente, mas não. Sempre tem alguém que não escutou. Rapidamente, é uma história real, tem um filme, inclusive eu já disse isso, tem um filme sobre isso, sobre esse fato real, um filme B, que se chama Canibal, mas é um fato real, um alemão colocou na internet que queria comer alguém, só que canibalisticamente, não é? E apareceu um francês se oferecendo para ser comido, não é? Pasmem. E fizeram um acordo, o francês assinou lá um contrato e tal, tanto é que o alemão depois disse assim, por que vocês estão me prendendo? Está aqui, o cara assinou o contrato para ser comido e tal. E fizeram essa experiência delirante, né? Quer dizer, se encontraram. O filme conta isso em detalhes, né? Uma primeira vez eles não conseguiram e depois aí usaram drogas e tal. E enfim, o alemão matou o francês e ficou comendo
aos pedaços, né? O fato é isso, é que nem assim ele consegue engolir o sujeito todo, né? Mas é uma história real, né? Quer dizer, o curioso é isso, é por que alguém, né? Porque tem várias coisas interessantes dessa cena. A primeira qual é? É que tem uma cena de violência absurda aí, né? Porque ele vai matar o outro e vai comer o outro, né? Mas o mais interessante o que é que quando o francês se oferece para ser comido, ele subtrai todo o efeito de violência que vem do alemão. Né? Estou falando francês e alemão porque era um francês e um alemão mesmo. Né? Quer dizer, a partir do momento em que ele se oferece, porque essa é a lógica do masoquismo, né? É o masoquista que organiza a cena. Né? A violência do sádico não é o mais importante aí. Porque a partir daí, toda a violência do sádico ela se desfaz. Né? O espantoso é exatamente que o sujeito se ofereça para ser comido e as coisas se realizem assim. Né? Tem um pequeno detalhe interessante, que é um detalhe que eu digo que é cômico, que eu brinco com ele a toda hora, que é o fato de que o francês queria comer um pedaço do próprio pênis. Né? O acordo era esse, o cara ia matar ele, eles iam comer, ele ia comer, mas o francês, antes de morrer, queria comer um pedaço do próprio pênis. Né? E não deu certo, porque se você corta o pênis do cara, o sangue, né? O cara desmaia, e foi o que aconteceu, desmaia e tal. Quer dizer, o gozo é impossível até aí. Né? Mas eu fico brincando. Por que começaram pelo pênis? É freudiano isso, né? Por que pelo pênis? Por que não começaram pelo um bife da bunda, que é mais molinho? Não é verdade? Se fosse uma questão de comer, não é? Mas não era, teriam outros lugares. Por que o pênis? Não é? Bom, castração nos explica. Não é? Mas é só para mostrar para vocês como essa brincadeira especular da criança, ela porta uma violência. Não é? Nós estamos... por isso que não é, para fechar, por isso que não é um estágio no sentido de que a gente se desfaz disso. Não, a gente relativiza, não é? O sujeito neurótico adulto comum, como nós, não é? Usa o simbólico para relativizar essa relação com o outro, mas existe aí uma agressividade, não é? E uma violência pulsional, que é exatamente essa da direção com relação ao outro, não é? E que, vejam bem, a importância da imagem especular do corpo na vida erógena de todos nós é crucial. Não é? Quer dizer, as mulheres sabem disso muito mais do que os homens, não é? Porque o corpo feminino é o objeto erógeno, a imagem erógena por excelência. Não é? Não que o corpo masculino não seja, mas o feminino é mais rebuscado e mais cantado em verso e prosa. Não é? Então, tem esse efeito da imagem do outro e da sua própria imagem, né, de como nas nossas relações esse imaginário conta. Não é? E se num determinado momento, isso é importante também, a gente não vai falar disso hoje, mas só para que vocês saibam, num determinado momento, o Lacan faz nesse primeiro momento da obra de Lacan, o imaginário é meio que negativizado. Né? Negativizado não é a melhor palavra, mas ele é considerado uma dimensão, um registro, que ainda não era uma dimensão, né? Um registro enganoso. Né? É como se ele dissesse assim, todas as falsidades estão no imaginário e no narcisismo, né, da imagem. Todos os esconderijos a gente esconde no imaginário, porque tem a ver com isso também que o PH falou do terceiro tempo do espelho, né, e desse processo de unificação da imagem e do corpo, porque no fim do espelho nós temos uma experiência de unidade do corpo, de unificação do corpo, se você não for psicótico. Não é? Claro. A psicose não tem essa unificação do corpo. O corpo fica eternamente despedaçado. Na neurose comum, nós vamos ver como é que isso acontece, nós temos uma experiência de unificação do corpo. Não é? De como se o corpo fosse inteiro, fosse íntegro.
não é? Portanto, o imaginário é a dimensão ou o registro que está sempre dando essa consistência às coisas. As coisas não são consistentes, mas o imaginário faz um efeito de dar uma consistência, seja ao corpo. Porque, por exemplo, o corpo não é um inteiro. Nossa experiência com o corpo, como o PH disse também, não é unicamente de unificação. Vez por outra, a gente tem uma experiência de despedaçamento. Um sonho, quando é assaltado, um encontro com o real, não é? Um desmaio, um encontro com o real que produz um efeito de real, não é? Um efeito de despedaçamento do corpo. Tem sujeitos neuróticos comuns que trazem sonhos assim absurdos, né? De despedaçamento do corpo e tal, que são muito curiosos. Não é? E mais do que isso, a unificação imaginária do eu produz um profundo desconhecimento de todos nós da nossa própria divisão psíquica. Não é? É esse desconhecimento, que Lacan chama de um desconhecimento, que a unificação do eu produz para todo mundo que chega ao terceiro tempo do espelho. Né? Quer dizer, no terceiro tempo do espelho, você acha que é inteiro. Não é? Você acredita que é inteiro, que você não tem divisão. Não é? Isso, clinicamente e socialmente, é importantíssimo. É claro que socialmente é importante, você não é, usa o eu, usa a sua imagem no laço social e etc. Mas exatamente por isso, no laço social, a gente esconde a nossa divisão. Não é? Na verdade, é até recomendável que seja assim, eu não estou fazendo uma crítica. Não é? É até recomendável que seja assim. Você não vai estar no laço social falando dos seus problemas, da sua divisão psíquica, das suas angústias e tal. Bom, se faz isso também, mas não é uma boa ideia. Não é? O lugar para fazer isso é em análise. Mas, vez por outra, tem um amigo histérico, uma amiga histérica que chega e vai, não é, fazer esse tipo de coisa e você tem que escutar e etc. Não é? Então, o imaginário tem esse efeito, né? O espelho, a unificação no terceiro tempo do espelho tem esse efeito de produzir esse desconhecimento. E nós ficamos a vida inteira, não é? Tentando não saber da nossa divisão. Quem permite que você não saiba é exatamente essa consistência imaginária que você acredita que tem, seja do corpo, né? Seja quando você diz, eu sou um cara bacana, sou um cara legal, sou gente boa e tal. Né? É claro que quando você diz isso para convencer o outro. Né? Se o outro se convence, porque você mesmo não acredita nisso, você sabe que você tem o seu pior e seus pensamentos mais piores, né? Como a gente está trabalhando lá na invenção. Mas o melhor é que, pelo menos no laço social, e o eu é exatamente por isso que Lacan vai fazer toda uma crítica à psicanálise americana e à psicanálise pós-freudiana, que trabalharam com o eu e com o reforçamento do eu, né, de que você reforçar o eu, ou reforçar essa consistência imaginária do eu, é um problema, porque você vai estar produzindo um fechamento narcísico do sujeito. Né, que é exatamente o que acontece. Esse é um problema sintomático. O eu é um sintoma. Né? A gente está sempre querendo que as pessoas achem que nós somos gente boa, que nos amem, que a gente é cara legal e tal, bonitão, e etc, etc. Né? Bom, a gente sabe que não é assim. Né? A nossa experiência com o nosso corpo não é bem esse. Né? Você tem um corpo sarado, o termo sarado é muito curioso. Né? Quer dizer, vai sarar de quê? Né? Qual é a doença do corpo que você precisa sarar? Né? Tem uma doença no corpo que não sara nunca, que se chama morte. Né? Envelhecimento e morte. Esse não sara nunca. Não é? Eu brincava há 30 anos atrás dizendo que até a Tônia Carreiro ia morrer. Não é? Pois bem, a Tônia Carreiro morreu há 2, 3 meses, porque na minha época era a coroa bonitona que não envelhecia nunca. Né? Era a Vera Fischer, né? A Tônia Carreiro era aquela coroa que tinha 90 anos e ainda era, não é, bonitona, não envelhecia e tal. Bom, um dia ela morreu. Não é? Uma grande atriz, né? Talvez a nova geração. O Freud tem um parêntese que é muito bom, porque essa frase do Freud é absurdamente fantástica. Ele já com seus beirando a morte, né? Isso foi em 38, se não me engano, ele morre em 39, ele concede uma entrevista para um jornalista inglês.
Ele já estava em Londres, né, porque morreu em Londres, e o cara pergunta, ele já estava, imagina aquela coisa do câncer na mandíbula, 36 cirurgias, ninguém chegava mais perto dele, porque aquilo tinha um odor que ninguém suportava. Imagina, né, 36 cirurgias naquela época era um negócio absurdo. E o velho escrevendo, né? Imagina, como é que pode? Né? Morrendo com câncer e trabalhando, escrevendo, morreu escrevendo. Tem um texto na mesa, né? Ele morreu, é impressionante. Né? E o jornalista olha para ele e pergunta exatamente sobre o envelhecimento e a morte. Né? Aí ele diz essa frase, que eu não sei se é exata, literal, eu quero crer que seja, mas ele diz assim: os deuses foram bondosos conosco porque nos deram a velhice para que a gente pudesse desejar a morte. É absurda, absurdamente verdadeira. Não é? Esse negócio de melhor idade, peraí, né? Vamos parar com isso. Né? É o imaginário, né? O imaginário é esse, é você dizer, os velhinhos tudo felizes, dançando, cantando, como se fosse a melhor idade. Não, nada. Passem dos 50 para vocês verem como é que começa a acontecer. Né? Se você puder ter uma velhice saudável e morrer de um espirro, ótimo. Né? Mas o fato é o que eu acho que vai acontecer comigo. 90 anos, né? Lúcido, trabalhando como Freud, dá um espirro e vou morrer. É o melhor que seja assim. Agora, morre. Não tem jeito, né? Não tem como você escapar dessa. Essa doença ninguém cura. Né? E veja bem como é curioso isso, quer dizer, nós vivemos também numa completa ignorância com relação à nossa própria morte. Não queremos saber disso. Nem é bom mesmo, porque exatamente essa consistência imaginária e simbólica do mundo permite que a gente possa ter uma vida menos angustiada, né? Menos... O sujeito iria ficar paranoico, né? Se ele ficasse imagina você sair de casa pensando em assalto, que vai morrer, que vai acontecer alguma coisa, né? Você não aguenta, né? Exatamente. Como se fosse até um mecanismo para aplacar a angústia, né?